junto. Agora, o Lula ele está um azougue. De ontem para hoje, olha, ele tá. Que ontem à noite, durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes, né? O Congresso da Uni, né? O presidente Lula, ele fez referência ao Jair Bolsonaro, claro. Óbvio. Onde é que ele não faz referência ao Jair Bolsonaro? Fico imaginando eu que até nas horas do prazer ele solte algum Bolsonaro, né? E ele falou para os estudantes, tá? Ele afirmou para os estudantes da Uni, pode chamar gente da Uni de estudante? Essa é uma dúvida. Eles são da Uni. Minha outra dúvida é se ele se esbarrou com o Barroso ali no Congresso. Não, olha, se ele se esbarrou com o Barroso, eu não sei, mas que ele se esborou nas palavras, porque eu não sei se eu posso chamar estudante da Uni de estudante por conta de fake news. Porque quem está na Uni não estuda. E aí, eu fico nesse impasse agora. Porque eu já tô na coisa lá da AGU, lá do Ministério da Verdade. Aí eu vou chamar o cara da Uni de estudante, sendo que ele não estuda. E agora, o que eu faço? Alguém me dá uma solução. Eu vou falar o pessoal os matriculados. É ótimo. Os matriculados. Lula fazer uma... Bom, sabe o que ele falou para os matriculados presentes? Matriculados. Sabe? Ele falou assim, vocês conheceram o nazismo e o fascismo em apenas 4 anos. Não, juro, ele falou isso. Vocês precisam compreender uma coisa, como a democracia é importante. Há muito pouco tempo, vocês conheceram o que é o fascismo, vocês conheceram o que é o nazismo, vocês conheceram apenas em 4 anos como é que se pode destruir a democracia e destruir as conquistas que a gente às vezes leva séculos para conquistar. E eu espero que a gente tenha aprendido uma lição, a lição de que a democracia pode não ser a coisa mais perfeita que a humanidade criou, mas não tem nada igual ela. É na democracia que a gente pode viver a pluralidade, a diversidade. O que ele acabou de dizer aí, senhores, e falo no alto dos títulos que eu tenho, o que ele falou aí parecia um discurso de Hitler numa cervejaria de Munique. Só que ao invés de ele dizer arianismo, ao invés de ele dizer nacional-socialismo, ele usou a palavra democracia, como se fosse a mesma coisa. Porque o que se aprende com a subversão da linguagem? Bom, eu tenho vocação para ditador, né? E Lula disse isso numa entrevista para Playboy, lá nos anos 80, né? Hitler tem aquela coisa num homem. Ele vai lá e faz. Então ele, como admirador de Hitler, um homem que tem aquela coisa de que vai lá e faz, tá na Playboy. É só ler a entrevista histórica do Lula. Ele repetiu um discurso de Hitler em Munique, só que ele estava falando de democracia. Como o Hitler ficou queimado, por razões óbvias, aí ele diz que o Hitler é o outro, sendo que o Hitler é ele. Porque fazer o que ele fez, desrespeitar a memória de todos os homossexuais, de todos os ciganos, de todos os deficientes físicos e, principalmente, de todos os judeus que foram assassinados cruelmente, barbaramente, em campos de concentração, que foram retirados da condição de seres humanos e rebaixados à condição de bestas, que sofreram todo tipo de assédio nas ruas, que tiveram suas sinagogas queimadas, que eram marcados como se marcam bois e vacas, os gays com o triângulo rosa nos seus braços e a braçadeira com a estrela de Davi para os judeus.
que apanharam impiedosamente, que serviram de experimentos para médicos sem noção do limite da humanidade, como Josef Mengele, o genocídio que Hitler provocou, o desrespeito à propriedade de judeus e à vida humana. Isso não foi visto no Brasil. E quando ele diz a esses meninos e meninas, adolescentes, velhos sem vergonha, que talvez se chamem de estudantes para estar naquele congresso da UNE, dizer que o Brasil conheceu o nazismo nesses últimos 4 anos é inaceitável. É inaceitável. É inaceitável. E eu aceito menos ainda. Porque nesse momento, senhores, eu estou passando por intimidações da AGU, do Antônio, do Bessias, da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, por ter feito questões que não insinuavam nada. Eram questões que as autoridades públicas têm que responder. Não afirmações, questionamentos. Questionamentos que falavam de narcotráfico. Agora, este senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva, este senhor que tem orgulho em dizer que nunca leu, que nunca teve um diploma, que nunca fez uma faculdade, que é presidente do Brasil, mostra o tamanho da sua ignorância. O tamanho absoluto da sua ignorância. E se o Brasil, pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, o Ministério da Verdade de Orwell, esse órgão, essa Gestapo do Bessias, se ela persegue jornalistas como eu, por fazerem questões sobre narcotráfico, o que deverá ela fazer quando Lula afirma no Brasil que nos anos de Jair Bolsonaro, gays, deficientes físicos, ciganos e judeus foram dizimados? Paulo Nicoli. Bom, a comparação com o nazismo ela é totalmente desproporcional, né? Já que ela foi num momento histórico específico da Alemanha, entre 1933 e 1945, desde que Hitler promoveu um atentado contra o Reichstag, né, o parlamento alemão, e se prolongou durante 12 anos, até o final da Segunda Guerra Mundial. Então é uma leitura que a gente chama de anacrônica, né? Ou seja, quando você desloca um contexto para outro. Como você é elegante, Paulo. Como você é elegante. Enfim, mas não tem sentido, né? Exatamente porque o nazismo é uma política da morte que foi direcionada de forma racial e homofóbica também, como você bem apontou, para um determinado, aliás, para grupos determinados da sociedade. E, de fato, por mais que o indivíduo possa criticar a figura do Bolsonaro, ele não fez isso, né? Esse é o ponto. Mesmo que se possa criticá-lo também em relação à pandemia, também não se trata de um genocídio, né? Porque o genocídio, tecnicamente, já falei isso aqui, é quando uma maioria étnica elimina uma minoria étnica. Isso o Hitler fez, né? Talvez possa se usar qualquer outro termo, mas não genocídio. Então, o Lula tem usado muita retórica, né? Em cada ambiente em que ele circula, né? Agora há pouco a gente estava discutindo a entrevista, né, que ele deu para a Record, que foi uma resposta absolutamente prolixa, né? Como se alguém me perguntasse qual é a previsão do tempo amanhã. Eu respondesse, pode fazer calor, pode fazer frio, pode estar nublado, mas alguma dessas possibilidades, né? Então, o Lula, dentro da UNE, mais uma vez, adapta o seu discurso para aquele público específico. E claro que uma figura política, e claro, o Lula é político, ele direciona esse discurso para a UNE, né, de grupos inflamados de esquerda e tudo mais. E o que me chama a atenção, né, voltando também ao caso do Barroso, é que o Barroso é uma figura que não poderia ter feito isso e seguiu exatamente esse tipo de discurso lulista, né? Ou seja, vou falar para o público de acordo com os meus interesses pessoais. Mas voltando ao assunto que é o principal aqui, o nazismo ele foi um fenômeno alemão, né? Enfim, que instigou o massacre e a eliminação de milhares de judeus,
homossexuais. Milhões. Inclusive, milhares de milhões. Da social-democracia alemã, né? A gente não pode esquecer disso, né? Eu estive em Auschwitz, mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, e quando você anda naqueles pavilhões, né, tem fotografias de pessoas que às vezes não tinham nada a ver com nada. Às vezes era um professor de matemática que fez qualquer crítica ao governo. Né? Aquela sala com cabelos. Pois é, e é o que está acontecendo aqui no Brasil. Quem faz crítica ao governo? Quem faz crítica ao governo hoje? Isso. Sai até na página do governo. Mas a verdade é que ele não tem o menor compromisso com a verdade. E essas palavras, como a gente falou já outras vezes aqui, eles estão normalizando esse tipo de coisa. Qualquer palavra, e pouco importa o que significa. Já ficou cravado fascismo, genocida, ficou cravado isso na mente das pessoas que acompanham esses discursos. E eles poucos vão procurar o que verdadeiramente foi o fascismo, o que verdadeiramente é um genocídio, como você explicou, o que verdadeiramente Hitler fez lá atrás, né? A brutalidade que foi aquilo, os assassinatos, enfim. Isso entra na cabeça da pessoa, assim quando ele falou que tinham 30 e poucos milhões de gente passando fome no Brasil, como ele fala com 180 milhões de casas. O número está lá jogado na mesa, a pessoa já absorveu e pouco importa o compromisso com a verdade. Ele não tem isso. É uma banalização do discurso. Mas é dentro da técnica deles. Primeiro você tem que identificar um inimigo. Ponto. Aí você simplifica os atributos desse inimigo para que ele possa ser identificado e seja palpável para o cidadão comum. Aí ele transforma isso numa espécie de logomarca. Então, é uma técnica que eles usam. Então, olha que coisa curiosa, quando o Pavinato citou e fez a comparação de que realmente o comportamento dele, que seria um comportamento dessa natureza, porque o que nós vemos, eu lembro que eu estava na faculdade e estava tendo um grupo de 10 indivíduos lá, fazendo discurso sobre socialismo, não sei o que. Aí eu estava descendo a escada da Fefeleche e tal, estava a banca do Raul, que ele vendia os livros, aí eu peguei e li um discurso. Quando eu terminei de ler, todo mundo... Coisa curiosa, havia uns 10, eu estava no terceiro degrau, fiz de gozação, olhando para o Raul, que era o dono da banca de livros. Aí eu olhei e todos começaram a me aplaudir. Quando começaram a me aplaudir, eu peguei e fiz assim, ó, facho de combatimento, Benito Mussolini, 1919. E joguei para eles. O discurso de Sua Excelência, o atual presidente da República, se aproxima muito mais de um discurso fascista do que qualquer outro discurso que nós temos. Ele é segregador, ele é mobilizador das massas contra o inimigo comum. Eu vou até fazer uma brincadeira que possa trazer problemas para mim. Mas, por exemplo, quando ele terminar o seu mandato, ele pensa tanto no Bolsonaro, tão 24 horas, que é capaz dele poder virar jornalista numa determinada rede. Porque passa o tempo inteiro pensando no Bolsonaro, porque é o inimigo comum. Aí ele mobiliza as massas. Hoje em dia tem que pôr no currículo isso aí, hein? Hoje em dia tem que pôr no currículo. Ele coloca, ou seja, este é o discurso mais especificamente fascista de todos. Quer saber mais o quê? Eu vou trazer aqui um trecho para você. Olha, sentem-se. Se você estiver em pé, sente-se. Quem é o líder carismático, tá? Que conquistou todo um povo, que foi preso, e essa prisão, quando ele estava na prisão, o partido quase acabou. Mesmo estando ele preso em acomodações muito especiais e confortáveis, com acesso a livros, recebendo visitas de autoridades para saber se ele estava bem, e que foi solto antes do tempo da sua condenação em razão do viés político do judiciário, apesar da oposição bem fundamentada da polícia e da promotoria. 1922. Adolf Hitler, e isso está na página 177 da biografia do Ian Kershaw. Quem é Hitler, Neymar? Olha só, a frase do presidente foi: vocês precisam compreender como a democracia é importante. Há muito pouco tempo, vocês conheceram o fascismo. E é engraçado que aqui, o jornal que eu estou lendo, ele corrigiu. Porque, na verdade, ele fala, vocês conheceram o fascismo. E, às vezes, eu me pergunto se ele faz isso de propósito. De propósito. Entendeu? Conheceram. Ele faz de propósito. Vocês conheceram
o fascismo, o nazismo com apenas 4 anos se pode como em apenas 4 anos se pode destruir conquistas e a democracia que levamos séculos para construir. Como se ele Presidente Lula foi eleito... Desculpa eu te interromper, Negão. Eu vou dizer por que é de propósito, que eu já tive a oportunidade de assistir discursos perto ou entrevista dele em que não estava para o grande público. Ele fala o português corretamente. Corretamente, né? Então, porque é muito enfático como ele fala. Eu até pesquisei aqui, o Lula foi eleito com 60 milhões de votos. 60 milhões de votos. 58 milhões de votos teve o Bolsonaro. 58 milhões de votos teve o Bolsonaro. A partir do momento que você faz esse paralelo em dizer que o Brasil estava passando por um nazismo em 4 anos, significa o quê? Que metade da população brasileira é de nazistas. Mas ele foi eleito como? Ele foi jogado lá? Alguém pegou na mão dele e falou, a partir de hoje, tu é o presidente? Não, o senhor foi eleito democraticamente. Numa eleição que, ai de quem disser alguma coisa para o TSE. A gente está vendo nas ruas manifestações dizendo que não era isso que eu queria. Não, o senhor está lá, o senhor está eleito. E pode ir tranquilo pelos próximos 4 anos. A pouca manifestação que a gente viu se encerrou no dia 8. E ela não teve progressão nenhuma, tirando, obviamente, o dia 8. Ou seja, o senhor estava tranquilo desde o dia que o senhor foi eleito até agora e vai continuar pelos próximos 4 anos. Seria legal que o Lula esquecesse o Bolsonaro. O senhor tem que esquecer o Bolsonaro porque o senhor foi eleito por 60 milhões de pessoas, mas existem outras 58 milhões de pessoas que vivem no mesmo país e é assim que a democracia funciona, já que o senhor gosta tanto de falar da democracia, significa que o senhor é presidente das 60 milhões que votaram, das 58 milhões de pessoas que votaram no candidato adversário, nas 2 milhões que votaram em branco, nas 4 milhões que votaram nulo e nas 32 milhões de pessoas que se abstiveram de votar, porque essas realmente, desculpa a palavra, cagaram para o Brasil.